Boa noite a todos. É um grande prazer estarmos reunidos em nome do Senhor e rogamos que tenhamos todos a possibilidade de aurir as bons eflúvios e entendimentos a respeito do assunto que será tratado hoje. Meu reino não é deste mundo. Vamos orar. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da casa e de todos nós dessa terra, rogamos a espiritualidade superior que conosco aqui está, dentro da equipe que fornece sempre o trabalho e o anseio de todos nós melhorarmos, estejam conosco e possamos todos nós sorver dos ensinamentos que aqui serão derramados e possibilitando dessa forma o nosso encaminhamento para os bons caminhos e as boas atuações fraternais, solidárias e, sem dúvida, tolerantes a todas as questões que nos possam vir a cercar as ideias e as atuações. Que Deus nos ampare agora e sempre. Vamos, então, nesse instante, apresentar a pessoa que aqui conosco está e vai estar efetuando a palestra, que é a Mauri de Amaral de Almeida, que é um companheiro nosso de Curitiba, que formou-se em economia e profissionalmente trabalhou nessa área. Foi para Brasília, depois Goiás e retorna ao Paraná, nos dando a oportunidade de novamente recebermos os seus entendimentos e a sua vivência dentro da doutrina espírita de longa data. E ele falou que ele é apenas um trabalhador da casa. É muito mais, que já se somou a várias atividades e conosco aqui empreende, assim, a possibilidade de todos crescermos juntos. Com vocês, a Mauri. Boa noite a todos. Todos bem? Bem-vindo, senhoras, bem-vindos, senhores. Todos aqueles que estejam aqui pela primeira vez, por favor, levantem a mão. Bastante gente, ótimo, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Depois desta fala e depois do passe, podemos bater um papo, trocar ideias, responder perguntas se desejar. Fiquem bem à vontade, né? Como a Rosana disse, o nosso tema hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Conversaremos sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. São itens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós lembramos da conversa do mestre com Pôncio Pilatos, que diz ele, Pilatos tornando a entrar no palácio e fazendo vir a Jesus à sua presença, perguntou, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Já começa tudo por aí, porque Jesus diz, eu vim para falar da vida verdadeira, e não da vida efêmera da carne, e não a vida material, em que pese ser muito importante, mas, em essência, vim aqui dar informações sobre uma outra vida que desconheceis, que precisa ser informado, reforçado a existência dessa vida, para que mudemos os nossos comportamentos. Porque a humanidade naquela época, e claro, compreendamos a humanidade enquanto a região do Mediterrâneo, na região de Roma, da Grécia, do atual Israel, Egito, isso era o mundo da época, né? A Gália, a Espanha, talvez, né? Mas ainda em situação muito rudimentar de crescimento.
já em domínio dos romanos. E Pôncio Pilatos nada mais era do que o governador preposto de Roma, que se encarregava de toda aquela região onde exatamente Jesus pregava a sua mensagem. Quando os judeus começaram a perceber que poderiam ser altamente prejudicados pela fala de Jesus, principalmente quando fala sobre a vida futura, começaram a instigar a autoridade romana para prendê-lo e subjugá-lo perante a lei romana. E foi isso que aconteceu. Pilatos, infelizmente, deu vazão, deu possibilidades para que, diante da sua inferioridade, da sua dificuldade de alcançar conhecimentos mais profundos da vida, se deixou levar pela necessidade de um julgamento que não precisaria nem ter acontecido. Porque o próprio Pilatos percebeu que Jesus não oferecia qualquer perigo para o Império Romano. Qualquer. Mas mesmo assim, lavou as mãos. Lavar as mãos significa abster-se de tomar uma decisão e acaba por tomar uma decisão subjugando o mestre no cruzeiro, colocando-o em crucificação como forma de mostrar o poderio romano. Né? Disso nós depreendemos que Jesus, na verdade, cumpriu toda a sua missão, 100% dela, e nos trouxe uma mensagem muito importante, que é o após-morte. A vida verdadeira, a vida do Espírito, a vida que nos permite alcançar voos inimagináveis, em que nós, muitas vezes, não conseguimos alcançar seu significado, posto que ainda estamos grandemente, altamente imbuídos, embebidos na vida material. Ainda estamos envolvidos nos objetivos da sobrevivência, nos objetivos dos títulos, das posses, da hereditariedade. E tudo isso, depois do desencarne, não subsistirá. Desencarne, para os companheiros de primeiro momento, é o momento em que nós nos desligamos do corpo físico. Não empregamos o nome morte, senão para o corpo físico. Para o espírito não existe morte. Então, quando nós desencarnamos, nós retornamos. Voltamos à casa, à vida verdadeira, que deveríamos estar hoje, mas por misericórdia do Pai, cá estamos, provando, verificando nosso crescimento, nossas dificuldades de comportamento, nossos vícios, nossas complicações morais, que na maioria das vezes atrasam o nosso progresso espiritual. A grande pergunta que fica é: como seria a vida espiritual dos espíritos perfeitos? Que beleza não seria viver em perfeição, em que ainda subsiste a personalidade, entretanto, os espíritos perfeitos comungam conjuntamente, entre todos eles, dos mesmos entendimentos, das mesmas possibilidades que a vida pode oferecer. Então, muitas vezes, nós nos arrogamos, nos jogamos na vida material, buscando a casa perfeita, o carro perfeito, a educação perfeita, os filhos perfeitos, a esposa, o marido perfeito, a família perfeita. E às vezes esquecemos do cultivo pessoal, do crescimento pessoal, como forma de viabilizar o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, colocamos situações complicadíssimas para a nossa vida, quando mexemos ou quando complicamos a vida do outro, quando estamos nos envolvendo em situações muito difíceis, contrariando, prejudicando, colocando o outro em xeque. E aí, conseguimos
novas oportunidades de retificação, se não na presente encarnação, nas próximas. E por que eu usei o plural? Porque muitas vezes, como nós somos resistentes às mudanças, nós não podemos fazer tudo numa única encarnação. Até podemos, mas precisamos querer mudar. E nós, seres humanos, mudamos rapidamente? Difícil? Muito difícil. Porque, como eu disse, nós estamos embebidos na vida corporal, na materialidade, no comprar, no vender, no ter, no fazer. O ser é o último momento. Agora que eu comprei, tive, consegui tudo que eu queria, agora vou pensar em ser. Sendo que ser seria o primeiro propósito, o primeiro grande passo para a nossa transformação moral. Então, quando nós estamos falando em vida verdadeira, estamos falando de algo muito diferente. Assevero a todos que neste salão existe uma população espiritual pelo menos 10 vezes maior do que a população de encarnados, população de corpo físico, que estão aqui nos ouvindo, aprendendo junto conosco. Não é? Então, não significa estar encarnado ou desencarnado que esteja completamente em situação de pureza espiritual. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Não é um planeta destinado à felicidade perene. Mas então isso quer dizer que não posso ser feliz? Não posso ser alegre? Claro que sim. Mas as vicissitudes da vida nos colocam determinados impositivos que podem significar que nós não conseguiremos manter, num longo período de tempo, esta situação de alegria ou de felicidade. Não porque não queiramos, mas porque, antes de encarnar, fizemos o nosso propósito encarnatório. Tudo bem isso? Propósito encarnatório? Vamos fazer uma alegoria, uma brincadeira, que a gente abre um livrão enorme e diz: eu, Amauri, me proponho a ser uma pessoa melhor. Eu, Amauri, me proponho a estudar a doutrina espírita. Eu, Amauri, me proponho a fazer o bem. Ok. Encarno, menino, jovem, adulto. Quando adulto, já fica tudo mais complicado e tudo aquilo que eu propus volta atrás. Ou faço tudo o que eu propus bem devagarinho. Só que sabemos a duração da nossa vida física? Até temos uma sensação, uma percepção, mas não temos clareza dela. Vai dar tempo de cumprir tudo? Não sei. E se não der tempo? Fica para próximo. Quando será a próxima? Essa é a pergunta-chave. Porque a fila é enorme. Lembremos que da população do planeta Terra, temos uma população espiritual de aproximadamente 5 vezes. Então, 5 vezes 6 bilhões, temos 30 bilhões de seres desencarnados aguardando um corpo físico para melhorar a sua situação espiritual. Então, aproveitemos o momento que temos. Aproveitemos as oportunidades de melhoria. Inclusive, aproveitemos os momentos em que precisamos pedir perdão para aqueles que ofendemos no passado ou no presente mesmo, ontem. Ofendemos alguém ontem, vamos correr atrás dessa pessoa. Dizer: vem cá, vamos conversar, sinto muito, me perdoe. Né? Pedir perdão é fácil. Aí a maioria das pessoas diz: não é muito fácil. Mas por que não é fácil? Porque simplesmente mexe com o nosso orgulho, que é a grande trave da nossa evolução espiritual. O Mestre Jesus, em algum momento, demonstrou orgulho na sua trajetória no planeta? O único ser que somente encarnou. Encarnou, voltou ao plano espiritual e não voltou mais a encarnar no planeta Terra. Foi o único. Ninguém mais. Né? Então, quando nós
estamos na preocupação da nossa melhoria espiritual, nós precisamos dar uma focada para dentro e perguntar: a que vim? Por que vim? O que o Mestre Jesus tem a ver com a minha trajetória? O que os ensinamentos de Jesus significam na minha vida? Porque Jesus não veio nos salvar, lembremos disso. Não é uma questão de salvação, é uma questão de oferecer o caminho ideal para a vida pura. Nós, pelo menos os encarnados, porque os desencarnados ainda não vejo, somos teimosos demais. E por mais que Jesus ensine há 2000 e poucos anos, nós não aprendemos ainda esse caminho. Infelizmente. Então nós precisamos urgentemente não dizer fica para a próxima encarnação. Precisa ser nessa. A mudança é nessa. Porque na próxima corremos o risco de falar a mesma coisa. E a mesma coisa e a mesma coisa. E daí? Lembrando que somos todos criados simples e ignorantes por Deus, mas tem companheiros que são criados e correm, e já são espíritos puros, e outros vão bem mais devagar. Por quê? Porque nós precisamos ter uma palavra-chave na doutrina espírita chamada vontade. Precisamos ter vontade de mudança. Precisamos desejar ardentemente essa mudança para que consigamos fazer transformações significativas na nossa vida. Para que nós possamos olhar o nosso próximo como um semelhante. Não olhá-lo como alguém competidor, feio, bonito, alto, magro, gordo, zangado, alegre, triste, não importa. O que nós precisamos é olhar o outro como um igual a nós. Respeitar o outro. Porque senão nós podemos reivindicar um respeito que nós não oferecemos ao outro. E Jesus, em todos os momentos da sua trajetória, respeitou profundamente as pessoas. Não é? Jesus sempre foi símbolo de caridade, de amor, perdão, respeito. Este era o Mestre, aquele que se dedicou à transformação do planeta. Parece coisa de ficção científica, não parece? Vem e transforma o planeta inteiro em 30 anos, na verdade 3, 4 anos. Mas Jesus mais ou menos desencarnou com 33 anos. Né? A gente não tem essa conta exata. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida de Jesus, eu sugiro o livro Boa Nova. Excelente, faz comentários do dia a dia da vida de Jesus, que é muito interessante. Vale a pena. Creio que existe aí na nossa livraria. Então, quando nós estamos falando em vida futura, lá no capítulo 2, nós no item 3, me permitam fazer a leitura, com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidades de dúvidas. Garanto, meus amigos, que na época de Allan Kardec, e principalmente a partir de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi divulgado, foi editado, houveram milhares de investigadores para checar se a doutrina espírita era o que ela se apresentava ou não. Todos os questionamentos relacionados à doutrina espírita hoje não são mais necessários. Em que pese a pessoa poder querer investigar.
Mas tivemos investigadores terríveis para avaliar se os fenômenos espirituais eram verdadeiros, né? Recordo aqui de Charles Richer, mestre, sabia muito bem o que fazia. Sir Arthur Conan Doyle, lembram desse nome? Como é que era o nome do personagem? Sherlock Holmes, não é isso? Foi ele que criou este personagem, né? E vários outros, né? Então, quando nós tivemos o advento da doutrina espírita, nós tivemos verdadeiramente investigadores que procuraram dificultar ao máximo os fenômenos, investigar ao máximo para confirmar se eram verdadeiros ou não. E acreditem, na época, houveram várias mistificações, várias. Mas houveram também fenômenos que somente a existência dos espíritos explicava. Então, a evidência existe, a clareza da vida espiritual existe, mas nós precisamos querer, achar, entender, conceber que a espiritualidade é inexorável. Que quanto mais nós resistirmos à possibilidade do entendimento da vida espiritual, mais difícil a vida se torna para nós. Isso porque nós temos o preceito da encarnação e da reencarnação. Para quê? Então você pode me perguntar, esse uai é lá de Goiânia, tá, pessoal? O pessoal lá fala diretão isso. Então, você pode perguntar, mas para que então eu encarno? Simplesmente porque nós não somos seres com a idade física que temos hoje. Somos seres milenares. Já tivemos milhares de encarnações no passado. A maioria delas com grandes dificuldades, com grandes tropeços. E que agora retornamos à vida material para corrigir, para redirecionar a nossa vida. E quando nós dizemos, nossa, eu vivo errando, mas a vida espiritual e física é isso mesmo. Nós erramos, erramos e erramos, até o momento em que aprendemos a lição. Ou não. Aí sim, fica para a próxima. Né? Quando nós estamos falando da vida verdadeira, estamos falando, e aí, como é que é esse negócio da morte para o Espiritismo? Como um momento natural, de passagem de um estado para o outro, em que nós temos as condições mínimas necessárias para transpassar os portais da morte e acordar na vida futura. São muitos os companheiros que acreditam que o desencarne significa dormir. E acreditem, o nosso amigo André Luiz confirma isso. Quando ele visita, para os novos, André Luiz é uma entidade espiritual que nos traz muitas informações do plano espiritual, através de seus livros, tem aqui um deles, Missionários da Luz, que eu recomendo, inclusive, em que André Luiz diz que estar num salão enorme, gigantesco, cheio de macas, camas, em que os indivíduos estão dormindo, e aí ele pergunta para o mentor espiritual, quem são essas pessoas, o que está acontecendo aqui? E ele responde, essas pessoas estão aguardando o juízo final. Acordá-las é quase que impossível, porque elas não querem ser acordadas. Pode acontecer conosco, se isso estiver sendo acrisolado na nossa mente? Sim. Mas o importante é que nós tenhamos a lembrança da misericórdia e do amor de Deus, da misericórdia de Jesus para conosco, que nos permitirá o esclarecimento do retorno à vida espiritual. A alegria do retorno à vida espiritual e não a tristeza, porque o corpo físico fica
a alma, o espírito, volta. Quando nós falamos alma, a alma está relacionada a quem tem corpo físico, quem está encarnado como nós. Espírito são os espíritos desencarnados, aqueles desprovidos de corpo físico. Né? Então, quer dizer, quando nós desencarnamos, os portais da espiritualidade eterna se abrem para nós. As novas oportunidades de entendimento das vidas passadas, da última vida corrida e as possibilidades que temos da nossa retificação espiritual no futuro. Isso, para mim, chama-se consolação. Isso chama-se consolação. Né? Então, quando nós estamos na angústia da falta de respostas, a doutrina espírita diz: há uma possibilidade, há uma saída, há condições de retificar o caminho. Sabe aquele ente querido que você tanto amava e que já desencarnou, já morreu? Você pode encontrá-lo. É o caso do nosso amigo Frederico Figner, do livro Voltei. Hoje eu vim promover livro, viu, pessoal? Não sei porquê, lá pelas 4h30 da tarde, um treco me disse, recomendo um livro pro pessoal. Falei, então tá bom, vou fazer isso. Né? Em que o Frederico relata o momento crucial do desencarne. E sabe quem ofereceu a calmaria, a suavidade daquele desencarne? A filha dele. Em que ele teve a alegria, nos estertores do desencarne, tê-la como alguém que o acalma, o tranquiliza e diz: vai dar tudo certo, está tudo bem, você está sendo cuidado, tenha calma. Melhor que isso? Quando nós temos aquela pessoa querida, amada, que tanto venerávamos como companheira de jornada física, e que nós reencontramos, desencarnou há 30, 40, 50 anos atrás. Nós desencarnamos e reencontramos aquele companheiro, aquela companheira que tanto amávamos. Isso é de uma consolação tremenda para aqueles que estão com o coração doendo, em dificuldade de entender o significado da vida. Para aqueles que, ao não entender a vida, se jogam nos vícios químicos, da sexualidade, do comportamento. Então nós precisamos lembrar da possibilidade que existe na doutrina espírita de termos uma outra perspectiva, desde que tenhamos paciência, tolerância e aguardar os acontecimentos. Isso por quê? Então você está dizendo que eu vou ver as pessoas amadas só daqui eu espero desencarnar daqui uns 40 anos. Não, eu não, vocês, eu não. Né? E aí, você pode reencontrá-las em estado de sono. E a pessoa conversa com você, troca ideias com você, tem experiências de aprendizado e de trabalho com você. Quando você acorda, você se lembra vagamente disso. Mas como o nosso cérebro não consegue traduzir completamente tudo aquilo que a nossa espiritualidade, eu implico quando falo meu espírito, porque o meu espírito sou eu, né? Quando estamos na espiritualidade, o cérebro não consegue traduzir completamente as informações de lá para cá. E aí é um sonho com uma cobra, é um sonho com um velhinho de bengala e barba, né? Das mais diversas formas. Então, já visitamos os nossos amados? Claro, sem dúvida. Sabe por quê? Por causa da misericórdia que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus, o nosso mestre e amigo, oferece para nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, sim,
há luz no fim do túnel. Há uma possibilidade de sermos felizes, alegres, que nós consigamos ser ingênuos. Que tal? Hoje em dia, como encarnado é fácil ser ingênuo? Muitos dos que não são espíritas nos chamam de ingênuos. Não, isso é ingenuidade, você acreditar nesse negócio de espírito, encarnação, desencarnação. Ok, respeitamos, né? Mas na verdade, a possibilidade, ou sequer a condição de termos o lusco-fusco, a possibilidade de termos algo a mais além do corpo físico, já nos basta. Quando nós estamos com o propósito de levar os bens materiais para a eternidade, lembremos que isso não é possível. Lembro muito bem de um senhor, morador de São Paulo, pessoa extremamente rica, que determinou que quando desencarnasse, enterrassem o jaguar que ele tinha no terreno da casa dele, para que o jaguar ficasse lá guardado e que ninguém pegasse. Isso é fato, isso não é brincadeira, né? Então, muitas vezes nós precisamos lembrar da possibilidade que temos de renascer, de vir novamente. Olha, mas o que eu fiz é muito grande. A misericórdia do Pai abarca tudo isso. Não chore, não fique triste. Só se permita que o Pai console o teu coração, através da espiritualidade amiga. E aí, já conversou com o seu mentor hoje? Quantas vezes lembrou de Jesus durante o dia? Quantas preces fez, daquelas bem curtinhas? Senhor, me ajuda, durante o dia. Mantenhamos conectados, mantenhamos sintonizados com a espiritualidade amiga, com o nosso mentor espiritual. Sabemos ouvir o mentor espiritual? Sabe aquela vozinha? Não faça isso. Não, é bobagem. É ingenuidade tua, não faça isso, não faça isso, não faça, fez. Esse é o mentor. Aquela vozinha que a gente acha que é da gente. Pare e pense. Faz meditação, dá uma paradinha, 5, 10 minutinhos por dia, limpa a mente, não deixa nada vir e faz meditação. Começa assim, né? Tem aí vários ensinamentos de meditação que você pode buscar aí no YouTube, na internet. Vale a pena, vale a pena. Né? Então, lembremos da possibilidade que nós temos de retorno à vida verdadeira e de retorno à vida material. Quando eu falo em renascer, quando eu falo em encarnar, nosso amigo André Luiz nos cita um caso bastante interessante no capítulo 12, chamado Preparação de Experiências. Lerão lá o reencarne de Segismundo, e ele dá detalhes como ocorre o reencarne. É belíssimo, é lindíssimo. Sabe por quê? Além do fato da questão perispiritual entre o desencarnado que vai encarnar e os pais, e principalmente a mãe, o envolvimento fluídico espiritual, magnético espiritual, é belíssimo, é lindo, vale a pena ser lido, vale a pena ser conhecido, para que nós valorizemos cada vez mais a nossa oportunidade de reencarne. Não é? Além disso, André Luiz detalha bastante como é feito o planejamento, e não somos necessariamente nós que fazemos. Nós fazemos as linhas gerais do nosso reencarne, mas existem verdadeiras equipes espirituais
planejadoras do reencarne. Né? Vale a pena. Sugiro que façam essa leitura, porque ela é bastante interessada. Ah, esqueci, tem na livraria. Muito bem. Quando nós estamos em vida, tem que controlar o tempo, senão... Não, a Rosana dá 10 minutos, 5 minutos. Né? Quando nós pensamos na nossa vida material, eu trago neste momento a parábola do mal rico. Um senhor com muitas posses, na época de Jesus, em que tinha uma mansão enorme, abastança, roupas muito bem delineadas, nós chamamos hoje, né? Chique. Muito bonito. Cães, animais, tudo na propriedade. Mas Lázaro vivia na sarjeta, na soleira de fora do portão, a comer as possíveis migalhas que caíam da mesa deste senhor. Não recebia nada. Não havia nenhuma possibilidade de ganhar uma migalha de pão. Lázaro desencarna e o homem rico também desencarna. Ambos morrem. Lázaro vai para as bem-aventuranças, para a situação espiritual de alegria e de paz. E o homem rico, nos momentos de sofrimento na espiritualidade, que hoje nós chamamos de umbral, que são as regiões espirituais, em que sintonizamos aquilo que vibra em nossos cérebros, em nossos corações. Lázaro, o homem rico, observa Lázaro de longe, percebe Lázaro feliz, satisfeito, um homem maltrapilho, lambido por animais, porque tinha chagas, feridas tremendas, e agora feliz. O homem rico dizia, mas então, providencie para mim um mínimo de água, para eu poder molhar a boca. Olha a diferença. Né? Quando nós somos incitados, concitados à caridade, ao amor, aquela igualdade que acabei de falar, de nós olharmos para o outro e permitir que o outro também consiga viver com dignidade. Muito bem. Pergunta do Livro dos Espíritos, de número 967. Se eu estiver assim nessa posição, todos me ouvem? Todos ouvem lá atrás? Tá. Que eu estou tentando ficar assim, ou assim, né, Júlio? Nós fizemos um teste aqui, dava certo. Me permitam ler essa questão. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Olha só a resposta. Em conhecer todas as coisas. Começa por aí. Conhecer todas as coisas. Sabe aquele curso na faculdade que a gente faz? Não precisa. Sabe aquele cursinho, aquela habilidade que temos? Podemos desenvolver. Em não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à elevação deles. Bom isso ou não? Queremos ou não? Espero que sim. Porque são possibilidades que temos, quando desenvolvidas, de colaborarmos no cenário do Pai. Quando eu falo cenário, estou falando do universo, do multiverso, em que há possibilidades de vida em milhares e milhares de estrelas e de planetas, em que nós podemos atuar ajudando o Pai na criação ou sendo co-criadores. Podemos nos candidatar, mas para isso precisamos romper as amarras do ódio, do ciúme, da inveja, da ambição,
das paixões. Então, este é um convite de mudança e de entendimento. Outra pergunta, número 970 do Livro dos Espíritos: em que consistem os sofrimentos dos espíritos superiores? Ele está dando a resposta para nós. Isso nos envolve. São tão variados quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade. Alguns menos sofredores, alguns mais sofredores. Como os gozos, ou são ao grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não podem obtê-lo. Verem a felicidade e não poderem alcançá-la. Pesar, ciúme, raiva, desespero pelo que os impede de serem felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los, e é isto que os tortura. É uma característica dos residentes dos planetas de provas e expiações como nós. Felizmente estamos mudando de estágio. Estamos subindo num degrau da evolução, passando para o planeta de regeneração, onde principalmente haverá o bem. Isso quer dizer que o mal não vai existir? Vai, em menor grau, em menor intensidade, e o bem prevalecerá. Temos, inclusive, relatos de Divaldo Pereira Franco, que nos informa que milhares e milhares de companheiros de outros orbes estão a encarnar no planeta Terra para nos ajudar neste crescimento espiritual. Animemo-nos, estejamos firmes, prontos para essa mudança, posto que aqueles de nós que tiverem dificuldade e resistirmos nas inferioridades do mundo, teremos que necessariamente ser levados a outros orbes parecidos com o atual do planeta Terra. Então, preparemo-nos para sermos do planeta de regeneração. Preparemo-nos para sermos bons. Opa, quase esqueci que tinha um microfone aqui. Sejamos bons, honestos, justos, leais, fiéis, que estejamos sempre confiantes no Pai. Tudo bem. Pilatos então pergunta: logo és rei? Jesus responde: tu o dizes. Sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Aí está o grande momento que o Mestre nos diz: eu sou o vosso, estou aqui para servi-lo. Estou aqui para servir o Pai. Estou aqui para ajudá-los na caminhada espiritual. O Mestre abdicou de qualquer possibilidade, enquanto espírito puro como é, para vir ao planeta, nos dar as orientações de uma nova caminhada. Eu tenho uma colinha aqui, tá, pessoal? Você não me perca, não faço nenhuma pergunta, você não tem que voltar tudo de novo, começar toda a palestra de novo. A morte não tem nada de assustador. É mais a porta para o nada. Não é mais a porta para o nada, mas a porta para a liberdade, que abre para o desterrado a entrada para uma morada de felicidade e paz. Vamos refletir sobre essa possibilidade. Vamos entender um pouco mais o que isso pode significar e a pujança da vida encarnada e desencarnada. Evoluir significa ter uma vida melhor enquanto encarnado, uma vida melhor enquanto desencarnado, novos conhecimentos, novos descobrimentos, novas possibilidades de arvorar a coisas que ainda não nos é permitido conhecer. Para isso, sugerimos o livro Cartas de uma Morta. Assustador, não? Mas não é nada assustador, é bem tranquilo. De Maria João de Deus,
que na verdade, na vida terrena, foi a mãe de Jesus, de Chico Xavier, deu branco, em que ela descreve possibilidades incríveis de viagens pela história. A única condição dessa viagem pela história é que nós não podemos interferir nela. Podemos visitar? Podemos, sim. Ou então a possibilidade de saber dos planetas evoluídos do sistema solar, como Júpiter e Saturno, e outras possibilidades de conhecimento da vida verdadeira. Fica aqui, portanto, o convite a todos nós de buscarmos aperfeiçoamento, buscarmos a mudança de postura a partir de hoje, não amanhã, não daqui a pouco, não daqui a 10 dias, não quando terminar a faculdade, não quando. Agora é o momento. Agradeço muito o carinho e a atenção de todos. Uma boa noite. Nós é quem agradecemos a possibilidade de ouvir o nosso companheiro Amaury, sem dúvida nenhuma. Ele falou que era companheiro, eu considero trabalhador da doutrina espírita, né? E que nos trouxe essa viagem de resgate, sem dúvida, dos ensinamentos do Cristo e que mergulham e ampliam a nossa capacidade de entendimento dentro da doutrina espírita, nos trazendo pontos fundamentais, como Jesus nos colocou o caminho da verdadeira vida, aqui com muito mais ênfase e abrindo o nosso entendimento, que só depende de nós, é a vontade que vale, né? De cada um de nós, que façamos a nossa parte. Antes de encerrarmos aqui a nossa fala, estão afixadas logo na entrada, né? Não nessa primeira porta, né, da saída daqui, vemos ali dispostos os cursos que estamos efetuando dentro da casa, os que estejam com anseio de poder conosco mergulhar nesses conhecimentos trazidos aqui, sem dúvida, dispomos-nos a pegar os nomes, caso queira. No demais, lembramos ainda que final da semana, não essa agora, a próxima, estaremos com a Conferência Estadual Espírita, que se realizará aqui no Barigui, né, e que contará com um espaço melhor e também a condição de online que possa ser vista. Convite feito a todos, vamos orar. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão tão bem cantado aqui entre nós, nos possibilitando novamente a ter a doutrina espírita como ponto fundamental de uma reestruturação interna e reestruturação espiritual que nos faz acalentar cada vez mais o amor como ponto de verdade para as nossas vidas. Por essa razão, pela presença dos espíritos benfeitores da casa, os nossos amigos, os nossos familiares, mas principalmente os nossos espíritos protetores, agradecemos pelas bênçãos e pela possibilidade de estarmos aqui recebendo tantas informações e condições que nos levam ao anseio de crescer e atuar sempre no bem. Que desta forma caminhemos em busca de caridade, fraternidade e tolerância em todos os sentidos de nossas vidas, rogando pelo mundo afora que isso se restabeleça também. Que assim seja. No momento, estaremos efetuando o passe, né, que será efetuado na sala ali atrás.